Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a, eu acho que, enfim, o sexto vídeo do canal, né? E, bem, eu tive um pequeno problema na produção desse vídeo, então acabou que eu só consegui postar ele hoje, na segunda, né? Mas eu espero que isso não traga nenhum problema e que vocês continuem se divertindo, né? Esse vídeo ele também vai ser um vídeo sobre eu falando de alguma coisa, que no caso vai ser sobre o jogo Five Nights at Freddy's Circuit of the Mimic, né? Circuit of the Mimic. E bem, eu tô com o cabelo um pouco bagunçado em relação aos outros vídeos, e a gente não vai ter a iluminação característica que eu tento colocar no vídeo, né? Que dá pra ver pelo óculos refletindo. Mas enfim, eu espero que vocês gostem, eu espero que o vídeo fique bom, e bora lá. Então, falando sobre como foi o FNAF Secret of the Mimic, né? Já avisando que ele é um jogo que, na lore, ele resolve bastante coisa. Igual eu fiz um vídeo sobre o Mimic, falando que o Mimic resolve muita coisa na lore. Então, assim, de forma geral, esse jogo, ele resolve muitas coisas, por mais que deixem outras abertas, ele ainda resolve muita coisa, né? Ele é um jogo que, por mais que tenha trago confusão pela forma como ele é apresentado, ele ainda é extremamente importante, pelo menos para essa fase atual de FNAF, né? Mas querendo ou não, o Secret of the Mimic ele teve alguns problemas, sim. Entre eles podemos ter bugs no lançamento do jogo, e alguns acho que ainda tem, que eu escuto muitas reclamações. Eu vejo muita gente reclamando em sites como, por exemplo, no Reddit, né? Eu não sei se realmente é porque eu não tive a oportunidade de jogar o jogo, porque meu computador não rodaria nunca, né? Mas eu vi muitas gameplays, eu vi muitos comentários, muita gente falando sobre, então eu acho que isso pode servir como uma base, né? Então eu vi muitas reclamações de pessoas que o jogo teve muitos bugs, incluindo nos saves. Vi muita gente falando sobre o fato do jogo não parecer ser um Five Nights at Freddy's, né? A gente não tem nenhum animatronic animal, a gente não tem as coisas necessariamente características de FNAF que nos foi apresentados lá no começo, lá para 2014. Então, outra coisa, eu também vi muita gente reclamando do fato de que os animatronics são muito fortes, né? Como, por exemplo, a cena da perseguição do Big Top no telhado, a cena do Mimic nadando no metal derretido e assim por diante. Eu vi muita gente reclamando sobre isso também. Mas enfim, isso seria um problema? Isso deixaria o jogo ruim? Isso deixaria o jogo ruim tanto em gameplay, tanto em lore, quanto em divertimento? Seria um jogo que diverte, que causa emoções e assim por diante? Enfim, vamos descobrir. Sobre o quesito, sobre o primeiro quesito de bugs, jogabilidade e assim por diante. O jogo ele provavelmente veio bem bugado, sim. Vi muita gente falando sobre vários tipos de bugs, vários tipos de travamentos, problemas nos saves, né, em salvar o jogo. A gente viu esse tipo de bug muito no Security Breach, que se eu não me engano já foram corrigidos, mas ainda assim impactaram bastante o lançamento do jogo. No Secret of the Mimic, da mesma forma, eu não duvido que tenha sido, só que eu também acho que eles já devem ter corrigidos, né? Tanto que eu não vi nenhum streamer falando sobre isso, né? Como, por exemplo, o Core e outros youtubers que eu acompanho, né? O Core, o Just Ghost, eu não vi nenhum reclamando sobre essas coisas, né? Inclusive eu vou deixar esses canais na descrição, se você puder passar lá para dar uma ajuda para eles, seria ótimo, tá? Eles são muito bons, por sinal. Enfim, então, basicamente, o Secret of the Mimic apresentou os mesmos problemas que o Security Breach em questão do seu desenvolvimento, né, provavelmente. Só que não foi nada que não tenha sido resolvido posteriormente e assim por diante. Igual foi com o próprio Security Breach mesmo. Mas como eu falei anteriormente, sobre a jogabilidade. Teve muitas pessoas que eu ouvi comentando e a jogabilidade do jogo é extremamente simples, né? Que a gente não vê um sistema de inventário para o Arnold. É um jogo que só dá para agachar e andar. E tem poucas interações com o cenário, que no caso seriam os presentes e o fato de poder jogar as pelúcias para o Mimic ir atrás. E assim por diante, né? Eu vi reclamações desse jeito.
E sinceramente eu não acho que isso seja um problema. O fato da gameplay ser simples deixa o jogo mais simples, né? Definitivamente poderia ter sido mais desenvolvido, poderiam ter colocado uns sistemas mais legais, talvez até que dificultassem a experiência e assim por diante. Mas o jogo em si, eu acho que isso não faz tanta falta no jogo em si, né? Eu acho que não é uma diferença que, nossa, deixa o jogo ruim. Isso é mais da pessoa, eu acho, né? Com os jogos que ela convive e assim por diante, né? Eu também vi muita gente reclamar dos puzzles, que tem muito puzzle igual em algumas partes e que tem os puzzles muito complicados, muito chatos de se fazer, né? Eu vi muita gente citando a parte do Big Top e na primeira perseguição dele, muita gente falando que os puzzles daquela área eram muito chatos. E sobre isso até que eu concordo um pouco, eu vi algumas pessoas jogando e tendo dificuldade nessas partes. Só que, querendo ou não, é um tipo de dificuldade do jogo, né? E o fato dele repetir alguns puzzles é bem normal. Pop Playtime capítulo 5 é praticamente só puzzle, né? Inclusive eu vi muita gente reclamando disso. E mesmo assim o Secret of the Mimic não abusa tanto de puzzle. A gente tem muita interação com o mundo, sabe? Interação entre aspas, né? Enfim. Agora indo para o outro problema, o outro quesito. O fato do jogo não parecer FNAF. Então, Secret of the Mimic é da franquia de Five Nights at Freddy's, é óbvio, está no nome dele. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Só que ele realmente não parece ser um FNAF. A gente não vê a presença de animatrônicos, animais e tipo, de forma como antagonistas e assim por diante. Só que tá bem explícito que o jogo se passa muito antes de tudo que a gente conhece. Ele se passa mais ou menos nos anos 60 e nos anos 70, né? Antes mesmo da Family Diner, provavelmente. Então, assim, nós inclusive podemos ver protótipos do Freddy, da Chica, do Bonnie e do Fox. E nós também conseguimos ver a amalgama, né, de corpos animatrônicos que o Mímico veste em um dos finais do jogo. Então, assim, tá bem explícito na nossa cara isso, que ele obviamente faz parte do universo, só que é muito antes do que a gente tá acostumado a ver, né? Tanto que a gente vê as coisas da Fazbear. O que muda é que é literalmente um criador diferente, é um lugar diferente, é algo que não foi feito para ir para o público, pelo menos a maior parte, como o Mimic, por exemplo, e obviamente nem os protótipos, né? Então, não acho que seja algo ruim. Na verdade, eu acho até legal ver o universo se expandindo, né? E, sinceramente, eu não vejo tanto problema, porque, por exemplo, nós temos a Dolly, a enfermeira, que, por exemplo, a Baby e a Ballora também são humanas, né? Assim por diante. Nós temos o Big Top, que seria similar ao DJ Music Man. Nós temos o gato, e aí ele realmente se destaca, né? Porque ele é de pelúcia. O gato, no caso, o tigre branco, né? Só que não é nada demais também. Nós vimos o Mimic usando várias fantasias similares, né? Como, por exemplo, a do elefante no Ruínas e assim por diante. E também temos a fantasia da Jack, que poderia ser uma ligação à Puppet, né? Ambas ficam na caixa de música, sistema de cordas, assim por diante. Então não é nada que foge da casinha, sabe? Eu não entendo para que essas reclamações, né? É mais olhar, é mais olhar para dentro do jogo que você percebe toda a interação e que tudo conecta, sabe? Ok, mais ou menos finalizado o segundo quesito, vamos pro terceiro, que seria o feito dos animatronics, né? Nisso eu concordo que é realmente bastante estranho nós vemos animatrônicos como o Big Top destruindo o telhado, praticamente dançando tanque em cima do telhado e quebrando tudo, quebrando as paredes da fábrica e caindo de cabeça de lá de cima e ainda ficando inteiro, mais ou menos, né? Como o corpo da Dolly aguentou cair no metal derretido e nadar lá dentro, como o próprio Mimic aguentou isso, é realmente estranho, né? Nós temos uma explicação de por que o Mimic aguenta isso. Porque ele é feito de um material chamado tungstênio, que é o metal mais forte, né, que nós conhecemos, se eu não me engano, e ele aguenta altas temperaturas, altíssimas temperaturas. Só que mesmo assim, isso não explica tanto, porque é claro, no visual do Mimic, é definitivamente muito perceptível que existem fios nele, existe uma caixa no peito dele que
no futuro nós vemos que cabe a entrada do Data Diver. Nós vemos os próprios olhos dele. Não tem como aquilo ser tudo de tungstênio, os próprios fios que passam nele. Isso realmente dá um ar estranho pro jogo, né? Dá mais emoção, mas também dá um ar mais estranho. Como é que o Big Top, sendo tão mais antigo que o próprio DJ Music Man, consegue fazer um estrago muito maior que ele, sabe? É como se os robôs do Edwin, como se os animatrônicos do Edwin tivessem uma capacidade a mais que só foi mostrada agora. E bem, talvez realmente tenha. Nós descobrimos que os robôs do Edwin, eles são mais desatualizados, mais antigos, só que ainda assim eles possuem sistemas muito peculiares, né? Eles parecem ser muito mais resistentes, né? Os animatrônicos do Security Breach, por exemplo, o Montgomery. O Montgomery, ele cai de cima, né, lá dos andaimes que ele estava com o Gregory, e ele cai e fica todo ferrado. Ele é partido no meio, né, quando ele bate lá, e fica completamente ferrado. Mas por quê? Porque ele não foi necessariamente feito para passar por essas coisas. Ele foi feito para ficar com os fãs, cantar música no palco, seguro, de boa. Os animatrônicos do Edwin, por serem de uma época mais antiga, onde tudo era mais bruto, provavelmente eles teriam uma capacidade física, uma capacidade de resistência maior, né? Tanto para aguentar tudo que eles passavam, né? Porque os robôs do Pizzaplex, eles eram pensados para um objetivo mais simples, eles não precisavam de tanto recurso, a não ser do avanço tecnológico em si. Mas os do Edwin, ainda mais pela época, eles eram muito mais brutos, né, por natureza. E, inclusive, isso pode ser até uma ligação, né? Por exemplo, se você pegar uma marreta mais nova, ela vai ser mais fraca que uma marreta mais velha, né? Só de comparação, por mais que não tenha nada a ver, né? Fora isso, nós percebemos que o Mimic, ele tem uma mobilidade muito insana em comparação aos animatrônicos, né? Como, por exemplo, o exemplo que eu dei, o Big Top, né? Quando o Mimic está controlando o Big Top lá no telhado, ele quebra tudo, ele se mexe de um jeito bizarro, né? E o outro exemplo que eu dei, o DJ Music Man, mesmo sendo maior que o Big Top, nunca fez isso enquanto corria atrás do Gregor. Por quê? Bem, podemos apresentar alguns fatos que talvez possam explicar um pouco isso e defender um pouco mais o lado do Secret of the Mimic, né? O DJ Music Man, por ser maior que o Big Top, ele poderia não ter espaço para se esticar completamente, igual o Big Top podia no telhado. Ele provavelmente era mais pesado, com certeza um pouco mais pesado que o Big Top. Ele poderia ter algum sistema interno que impedisse ele de fazer isso, porque eu não duvido que os criadores dele tenham colocado isso justamente por ele ser um animatrônico tão grande, né? E de qualquer forma, o próprio DJ Music Man podia não querer, né? Porque parece que os animatrônicos do Security Breach, eles têm meio que uma IA, né? A gente percebe isso quando o Glenrock Freddy conversa com o Gregory, né? Lá no começo do jogo, né? Então, assim, tem vários motivos que dá para tentar argumentar, para tentar defender um pouco o Secret of the Mimic. Só que, querendo ou não, é realmente estranho, né? A forma como tudo se move, né? Tipo, são pequenos detalhes que deixam estranho, mas que, querendo ou não, deixam um jogo muito legal, deixam um jogo muito emocionante. Eu acho que a criadora do jogo, né, a Stewoo, ela pensou mais em deixar muito foda do que em realmente ser 100% coeso e assim por diante. Por mais que algumas partes tenham ficado, sim, bastante coesas, né, teve outras, como eu falei, que ficaram um pouco estranhas, como a própria perseguição do Big Top ser tão frenética assim, né, sendo que ele é um bicho todo durão e enorme. Enfim, de forma geral, com esses 3 quesitos avaliados e com algumas outras coisas citadas, Secret of the Mimic é bom na questão da lore? Assim, o lançamento do Secret of the Mimic deixou muitas pessoas confusas, né? A gente percebe o local é completamente novo, o Edwin e a família dele são completamente novos, os animatrônicos são completamente novos, no caso das fantasias. A história conta sobre, como eu falei, personagens totalmente novos,
A única coisa que a gente conhece lá é o próprio Mimic, e mesmo assim a gente não conhece tão bem, né? Anteriormente a gente só viu o Mimic nos livros do Tales from the Pizzaplex e no Security Breach Ruínas. Então a gente ainda não sabia tanto sobre o jogo em si, né? Vamos descobrindo à medida que o jogo passa. E vários finais deixam o... Vários finais começam a completar mais o jogo, né? O jogo possui 3 finais e em cada um deles a gente percebe uma ligação. No próprio começo do jogo percebemos a ligação com essa empresa do Edwin e a Fazbear, né? A Fazbear Entertainment. Nós percebemos ligação disso também no final no final de um dos finais, né? Falando de um jeito errado, que é o final em que o Mimic ele corre atrás da van e capota, né? E o Arnold fica vivo, né? Provavelmente, não sabemos, né? Mas aí que o Mimic fica solto, né? E de forma geral, de novo, o jogo ele começou trazendo muitas confusões. Só que isso não é característico dele, né? O Security Breach também trouxe muitas confusões. O Security Breach Ruínas, no começo, trouxe algumas confusões também. O Help Wanted, principalmente, né, com o Glitch Trap e assim por diante. O próprio FNAF 7, no comecinho lá, teve algumas dúvidas do que ele poderia ser. Então, vários jogos de FNAF tiveram problemas em seus lançamentos por deixar as pessoas bastante confusas. Mas com o tempo, eles foram se encaixando na lore, na ordem cronológica, assim por diante. Mesma coisa com o Secret of the Mimic. Ou seja, se formos analisar o todo, o Secret of the Mimic ele ajuda bastante a preencher lacunas que estavam lá no passado. Igual eu falei no vídeo do Mimic, o Mimic ele preenche muitas lacunas. A forma como ele está no começo de tudo preenche muitas coisas, fecha muitas portas. Mas nem tudo são flores, a vida não é um morango, né? O Secret of the Mimic e o próprio Mimic também abrem muitas portas, né? Então não é algo tão simples. De forma geral, de novo, em comparação com o Security Breach, por exemplo, o Secret of the Mimic traz muito mais adição à lore. Pelo menos eu acho isso. Agora, em comparação com Ruínas, que é a DLC do Security Breach, em comparação com o FNAF 6, em comparação com o FNAF 5, em comparação com o FNAF 4 e assim por diante, eles estão mais ou menos na mesma. O Security Breach não é... O Security Breach, eu acho que ele foi um dos piores em lore, sabe? O que mais gerou confusão na lore em si. E o Ruínas, junto do Secret of the Mimic, vieram para consertar isso, né? E fazer a continuação, fazer a possível conclusão posterior, né? Então, o que eu acho? O Secret of the Mimic é um jogo muito bom. Ele é um jogo que traz, sim, bastante emoção. Só que ele é um jogo que também traz um pouco de confusão. Ele fecha muitas portas, mas também abre algumas outras. Ele tem personagens bastante marcantes, por mais que só seja uma fantasia. E por mais que ele seja um jogo de gameplay simples, eu acho que isso não estraga a experiência. Além dele, é claro, ter vários finais justamente para mover a fandom em busca de qual é o verdadeiro. Eu, pessoalmente, acho que o final verdadeiro está entre o que o Mimic dorme e entre o que o Mimic foge depois da van ter capotado. Vamos ver qual que vai ser, né? Então é isso. Vamos lá. Então é basicamente isso. Não tem muito o que falar do jogo em si, até porque ele é bem recente. Vocês que estão assistindo já devem ter visto falar muito mais coisas sobre ele. E fora que o Secret of the Mimic está mais para um caminho, né? Ele foi mais, como eu falei, ele foi mais para preencher lacunas do que para contar um final, do que para chegar perto de um final. Então, o que nos resta é esperar o que vai ser os próximos jogos. Igual eu falei no vídeo do Mimic. Inclusive, tá aí no canal. Puder passar lá para ver. Ficou muito bom. Eu acho, né? É basicamente isso. Eu peço desculpas porque nesse vídeo eu tô um pouco mais bagunçado. Nesse vídeo a minha dicção não tá das melhores. E também acabou tendo muitos cortes por causa de muitas interações que aconteceram aqui dentro, né? Mas
Eu espero que isso não tenha estragado a experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar postar vídeo agora nessa quarta, se tudo der certo. Continuando a nossa série do FNAF UCN. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você puder descer para deixar um like e se inscrever no canal seria de grande ajuda. E nos próximos vídeos eu vou tentar melhorar minha dicção e melhorar tudo, né? É isso. Muito obrigado. Falou.